conheci ninguém que estivesse descansado. Você já conheceu? Alguém que se pergunta: "E cara, como é que tá?" E ele não diga: "Tô indo, tô trabalhando." Muito trabalho, né, pastor? Muita coisa, né? É difícil alguém dizer: "Rapaz, tão tranquilo, a vida tá tão de boa. Tá faltando trabalho na minha vida." É muito raro. Alguém tem que ser um homem adulto desempregado procurando emprego. Geralmente é quem diz que está muito descansado. Normalmente, está todo mundo cansado. Está todo mundo cansado. Está todo mundo cheio de trabalho. Está todo mundo atolado de coisa. O texto que a gente vai ler hoje, em Hebreus 4, fala sobre um Cristo que promete descanso. E que nos oferece um descanso que já foi oferecido antes e foi perdido. E esse descanso agora é oferecido novamente através da pessoa de Jesus, e nós devemos aprender com o exemplo daqueles que perderam esse descanso, para que esse descanso esteja diante de nós ainda hoje. Se você abrir comigo em Hebreus 4, 1 a 11, você vai ler exatamente o seguinte: Hebreus 4, 1 a 11. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia: no sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. O nosso texto começa com um portanto. Significa que ele está ligado de alguma forma com algo que veio atrás. E você deve lembrar do nosso último sermão em Hebreus, lá no fim de Hebreus 3. Se você não lembra bem, eu vou lembrar para você. A gente falou que os judeus perderam o descanso. Eles tinham um descanso que era prometido, principalmente a respeito da terra de Canaã, terra esta para a qual eles peregrinaram durante 40 anos no deserto, e Deus proibiu que eles entrassem naquele descanso. Por que eles foram proibidos? Por causa do coração incrédulo. Por causa da incredulidade do coração, por causa do coração duro, Deus não permitiu que eles entrassem no descanso de Canaã. E o exemplo do povo judeu é usado pelo autor de Hebreus para nos lembrar do perigo de um coração duro que não crê na promessa do Senhor. Então ele continua no capítulo 4 dizendo: portanto, por causa disso, então, por causa do fracasso do povo judeu, do povo de Israel, em conquistar o descanso através da fé, por causa disso, portanto, diz ele, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Nós recebemos também uma promessa de descanso, diz aqui, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Assim como o povo de Israel recebeu uma promessa de descanso, que era a entrada em Canaã, nós também recebemos uma promessa de descanso. Que descanso é esse? A gente vai falar sobre isso em algum momento. Mas é uma entrada física na terra de Canaã também?
Nós não estamos literalmente peregrinando no deserto. Nós não estamos indo em direção a uma terra na região ali de Canaã. Então, como é que esse descanso que foi prometido aos judeus também é prometido a nós? A gente vai responder essa pergunta, mas eu quero que você fique com ela na cabeça por enquanto, para a gente seguir no fluxo do texto. Mas nós também temos essa promessa de descanso. E ele vai dizer que nós, então, porque temos essa promessa, nós tomamos cuidado, nós damos atenção a quê? A não parecer que algum de nós deixou de alcançar essa promessa. Ele está falando justamente aqui de perseverança dos santos. Ele está dizendo que nós temos uma promessa de descanso. E Deus não falha nas suas promessas. Essa promessa de descanso foi entregue a todos os crentes. Se Deus prometeu, Deus cumpre. Porque temos essa promessa, então não nos importamos com perseverança na fé? O oposto. Porque temos essa promessa, nos importamos e nos esforçamos para que não pareça que algum de nós falhou em alcançar a promessa. Deus prometeu essa promessa. E não pode parecer que crentes de verdade deixaram de alcançá-la. Literalmente ele está dizendo que não podemos supor que algum crente deixou de alcançar a promessa do descanso. Será que você, como crente no Senhor Jesus Cristo, às vezes acha que as promessas dele, principalmente a promessa de descanso que ele traz, não é para você? Você acredita que existe níveis de crente e que nem aquele crente, não, aquele ali, rapaz, vai para o céu, aquele ali encontra o Senhor, não, aquele ali, rapaz, aquele é crente mesmo. Eu não, eu sou o crente nível B, eu sou o crente da série C, né? Eu sou o crente que eu não sou lá aquele crente, eu sou crentinho, né? Estou tentando, quem sabe que será de mim? Me esforço. O que o autor está dizendo é que se nós estamos debaixo da promessa, se nós somos do povo da promessa, a promessa não falha. Homens como nós, pecadores fracos, precisamos às vezes assinar contratos para poder garantir que alguém vai cumprir uma promessa. A gente tem que apertar mãos, chamar testemunhas, mas Deus, quando promete, Deus é aquele que entrega. Essa promessa de descanso não é para crentes especiais, essa promessa de descanso não é para os crentes nível plus, não é o crente que veio com todos os opcionais de fábrica. A promessa de descanso é para todo aquele que faz parte do povo de Deus, e por isso nós perseveramos. E por isso a gente continua. Porque muitas vezes é quando a gente se acha menos digno do descanso, é quando a gente tem que se apegar mais à promessa desse descanso. É quando a gente acha que não merece. Eita Deus, eu tenho que estar mesmo debaixo da peia. Tenho que levar surra, eu não presto, eu sou ruim demais, eu não estou fazendo as coisas direito. E é nesse momento que a gente tem que parar e lembrar, há um descanso que é prometido e que vem direto de Deus. Um descanso no qual a gente persevera. Mas tem uma coisa, você pode olhar então para Hebreus 3, finzinho de Hebreus 3, lembrar do que a gente conversou no sermão passado e dizer, mas pastor, o povo de Israel também tinha promessa. O mesmo Deus que me prometeu descanso, prometeu para o povo judeu. E o povo judeu não conquistou. Por quê? Porque foi incrédulo, porque o coração era duro. Mas e Deus? Eu também sou incrédulo às vezes, meu coração muitas vezes também é duro. O que é que tem de diferente entre a promessa de descanso que é dada para o povo de Israel e a promessa de descanso que me é dada? E a diferença, no fim das contas, não está na mensagem da promessa, mas está naquilo que essa mensagem da promessa faz naquele que ouve. Ele diz, ele continua dizendo aqui no texto, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. O autor de Hebreus está dizendo que, olha, não existe diferença fundamental entre aquilo que foi pregado e prometido e ensinado ao povo judeu e para vocês agora. Às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e tem uma impressão errada que o judeu era salvo por cumprir a lei. Tinha os 10 mandamentos, tinha os 613 mandamentos, ordens que eram dados ali no Pentateuco, tinha rituais, sacrifícios, comportamentos, roupas, colheitas, sábados, ele obedecia tudo. Se ele fosse um crente bom, chuchu, beleza, está no céu. Se ele fosse um crente ruim, não ia, se deu mal. Agora não, hoje aí sim é pela fé, hoje aí sim é pela graça. O texto, por outro lado, diz que a nós foram anunciadas as boas novas, o termo evangelho, que fala diretamente sobre a obra de Cristo Jesus,
exatamente como aconteceu com eles. O mesmo evangelho que você recebeu é o evangelho que eles receberam. Os judeus receberam o mesmo evangelho do que nós. Claro que hoje nós temos mais informação sobre esse evangelho, nós já temos a completude da obra realizada de Jesus na cruz, e nós temos fé em uma obra passada, algo que já aconteceu. Mas os judeus receberam o mesmo evangelho e eram salvos por uma fé em uma obra futura. Se nós hoje olhamos para trás e cremos que Jesus morreu em nosso lugar, antigamente os judeus olhavam para frente e criam que Jesus morreria no lugar deles. Por isso que eles tinham os rituais e os sacrifícios. Eles matavam animais para lembrar que viria o verdadeiro sacrifício que limparia eles de seus pecados. É o que a gente aprende, por exemplo, em Romanos capítulo 3, quando fala que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, falando sobre o Antigo Testamento. Matar cordeirinho, entregar sacrifícios de rolinhas, entregar bolos de farinha ao sacerdote, não perdoava o pecado. Não perdoava o pecado. Porque Deus deixou esses pecados todos impunes. Todo o Antigo Testamento, todos os salvos do Antigo Testamento, os seus pecados estavam impunes. Eles eram criminosos sem sentença. Deus estava segurando a sentença. Você acha que a justiça brasileira demora? Deus demorou uns milhares de anos aí, segurando a sentença dos pecadores de Israel. Ah, mas Deus não demorou muito tempo. Porque diz o texto que Jesus vem, ele mata o seu filho e deposita em Cristo não só os nossos pecados, mas todos os pecados daqueles que creram do povo de Israel. Para quê? Para que ele fosse justo e justificador daqueles que creem. É isso que diz Romanos 3. Para ser justo e justificador. Porque ele podia ser justificador sem ser justo. Eu já contei isso para vocês. Imagina que você pega alguém num crime, você leva o criminoso para a justiça, o juiz olha para o criminoso, diz: você é culpado, você é sem vergonha, você fez isso, fez aquilo, você tem que ser preso mesmo. Mas eu sou um juiz muito bonzinho, vou deixar você ir embora, está perdoado. Esse juiz não é justo. Esse juiz não é justo. Esse juiz é um criminoso. É mais bandido que o bandido que ele liberou. Ele deveria trazer a aplicação da justiça, e ele liberou o criminoso. Como é que Deus é diferente? Porque nós somos os criminosos aqui no caso, e Deus olha para a gente e diz: você está perdoado. Nós deveríamos queimar no inferno eternamente. Como é que Deus não é injusto em nos dar perdão? Como é que Deus não é ruim, mau em deixar a gente ir impune? Porque a gente não merece ir impune. E a resposta é a obra de Cristo Jesus. É Cristo ter sido aquele que foi morto em nosso lugar. Em Cristo ter sido o responsável por pagar o preço que eu e você deveríamos ter pago. O mesmo aconteceu com o povo judeu. E Deus foi justo. Foi justo e justificador ao depositar nos judeus em depositar em Cristo o pecado também do povo de Israel. Porque eles também receberam o evangelho que a gente recebeu. Eles não eram salvos por outra coisa, senão pelo mesmo evangelho. Mas os judeus não receberam a transformação interior do evangelho que a gente recebe. Existe uma continuidade entre a salvação no Antigo e no Novo Testamento. Algumas coisas são muito iguais, mas há também uma descontinuidade, algumas coisas são diferentes. Ele vai dizer aqui: mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. A mensagem era a mesma, a diferença é o efeito. O povo judeu ouviu a pregação do evangelho, e dentro do povo judeu haviam os crentes e os descrentes. A igreja é diferente. Todo aquele que é da igreja é crente e crê no evangelho. A diferença é o efeito desse evangelho naquele que ouve. Os judeus ouviram o evangelho, muitos ouviram sem fé, e porque ouviram sem fé, não foram unidos a essa mensagem do evangelho por meio da fé. Nós, por outro lado, uma vez que somos parte do povo de Deus, somos daqueles que ouviram a mensagem e foram unidos à mensagem por meio da fé. A fé é aquilo que dá liga entre o que foi dito e aquilo que é sentido. Você pode estar aqui ouvindo muitas coisas, você pode estar aqui ouvindo domingo após domingo a pregação do evangelho, ser exposto à exposição da escritura e morrer inutilmente nisso tudo. Porque aquilo que você ouve entra no ouvido, sai pelo outro.
e sai pelo outro porque não houve algo que lhe unisse àquilo que foi pregado. E o que te une ao que é pregado é a fé. Ouvir sem ser unido à mensagem pela fé é algo completamente inútil, é perca de tempo. É perca de tempo. Você precisa de fé para receber aquilo que é dito. Os judeus ouviram o evangelho, mas não creram no evangelho, ou seja, não perseveraram nesse evangelho, não continuaram vivendo essa vida no evangelho. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ele disse. Os judeus ouviram essa pregação, ouviram o evangelho ser exposto, mas não creram, não foram unidos a isso através da fé, o coração foi incrédulo, perderam o descanso. Nós, porém, uma vez que somos crentes, entramos no descanso. Uma vez que você creu em Cristo Jesus, o descanso está entregue, esse descanso é seu. A pergunta, então, que você pode fazer é: mas que descanso é esse? Mas qual é esse descanso, então? Não é? Onde é que eu encontro esse descanso? Bem, pelo menos tem duas possibilidades de descanso que não são o nosso descanso. A primeira possibilidade de descanso, que o texto vai dizer que não é o nosso descanso, é o descanso da criação. Se você continuar lendo, ele vai dizer assim: conforme disse Deus, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E aqui ele está voltando à mesma coisa que foi feita, que foi dita, que a gente meditou no sermão passado, e ele está citando o Salmo 95, quando Deus disse que aquele povo não entrará no seu descanso por causa da incredulidade. Não entrarão no meu descanso. E ele diz à frente então, ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aí para comigo aqui, porque talvez o texto comece a ficar um pouco confuso na sua cabeça. Vamos tentar clarear um pouco aqui o argumento do autor de Hebreus. O que ele está dizendo? Qual é a questão aqui? A questão é: Deus já não está descansando? Deus já não está no seu descanso? Se ele já está descansando, que outro descanso é esse? Ele vai dizer, e ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Deus já está no descanso, então tem que ter um outro descanso. Como é que é isso? Se já tem o descanso da criação. Ele diz no verso 4: porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E aqui ele está citando Gênesis capítulo 2, verso 2. Deus criou o mundo em 6 dias, diz o relato de Gênesis. No sétimo dia, Deus descansa de suas obras. O termo descanso ali não é porque Deus estava cansado, não era uma fadiga do corpo divino. Deus levantou pedra demais, Deus fez rio demais, não é? Era muita cor para pintar no céu e Deus cansou. A ideia não é essa. Deus descansar das obras diz respeito a Deus parar, cessar, encerrar o seu trabalho. Deus encerrou o seu trabalho de criação. Por isso ele descansou das obras. Para o povo judeu, isso significava, tinha como aplicação principal a ideia do descanso sabático. Os judeus liam isso, e a aplicação que foi feita principalmente por Moisés ao trazer os 10 mandamentos é que os judeus também, à semelhança de Deus, deveriam descansar no sétimo dia. Assim como Deus descansou um dia de suas obras, os judeus tinham o sábado como um dia para santificar. Judeus não podiam trabalhar no sétimo dia, porque Deus descansou também, eles também deviam descansar. O sábado, o Shabá, como dizem os teólogos, para os membros da aliança mosaica, significava o mesmo que a circuncisão para os membros da aliança abraâmica. Assim como em Abraão, Deus instituiu a circuncisão como a marca visível de sua aliança, em Moisés, Deus instituiu o sábado como marca visível do seu pacto, do seu contrato com o povo. Quando você casa com alguém, na nossa cultura ocidental, você pega um anel, geralmente de ouro, e você coloca no seu dedo anelar da mão esquerda, certo? É isso mesmo, né? É o sinal visível de uma aliança que é invisível. Você fez uma aliança, você fez um trato, você fez um pacto. Você prometeu que até que a morte separe, você vai aguentar esse caba. Você prometeu que até que a morte separe, você vai continuar com essa mulher. Você fez uma promessa, você fez uma aliança, você fez um pacto. Esse pacto, que são palavras trocadas, que são sentimentos interiores, que são promessas feitas, tem um sinal visível com a aliança que está na nossa mão. As alianças de Deus possuíam também sinais visíveis. Na aliança com Noé, havia o arco-íris como um sinal visível. Com Abraão, havia a circuncisão como um sinal visível. Com Moisés, havia o sábado
como o sinal visível dessa aliança. O que provava que eles realmente faziam parte do povo de Deus é que eles tiravam um dia para descansar e louvar o nome desse Senhor. Não é por menos que o sábado é um mandamento que está no meio do decálogo, dos famosos 10 mandamentos. O sábado está no meio justamente porque o sábado apresenta essa marca visível de centro da lei para os judeus. Os judeus acreditavam que ao descansarem no sábado estavam participando do descanso de Deus. Então, quando o autor de Hebreus diz que ainda restava um descanso, mas nós já estamos no descanso, porque Deus descansou no sábado, Deus descansou no sétimo dia, nós descansamos com Deus no sétimo dia. Como é que ainda resta um outro descanso? Ele vai dizer: se novamente no mesmo lugar, no verso 5, não entrarão no meu descanso. Ué, mas Deus já está descansando, nós estamos participando desse descanso através do sábado, então que outro descanso é esse que nós deveríamos participar, se não é o descanso do sábado, do descanso de Deus de Gênesis 2? Esse é o argumento que o autor de Hebreus está usando aqui com aquele público que estava querendo voltar para o judaísmo. Lembre que o autor aos Hebreus está escrevendo a um povo que quer criar agora uma inter-relação, um sincretismo religioso entre cristianismo e judaísmo. E eles queriam ter Jesus de alguma forma, mas queriam ter o judaísmo ainda. O sábado era uma das coisas centrais no judaísmo. Então, certamente o sábado era algo muito importante para eles. Guardar o sábado, tirar o sétimo dia para santificar, proibir obras e trabalho no sétimo dia, era uma das marcas visíveis de fé para esses homens. O autor de Hebreus está dizendo que esse não é o descanso que era prometido. Não é o descanso do sábado. Então, que descanso é esse, meu Deus do céu? O segundo descanso que não é. Ele vai dizer que não é o descanso da Canaã. Não é o descanso que veio depois do êxodo no Egito, né? Entrou um pessoal no descanso, mas não todo mundo. E então Davi diz que ainda falta alguém entrar no descanso. Esse é o contexto do Salmo 95, né? Entrou ali um pessoal da segunda geração de pessoas que saíram do deserto, mas muitas pessoas não entraram naquele descanso. Se você ler o verso 6, você vai ler o seguinte: visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas, de novo, determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvir a sua voz, não endureçam o coração. E ele termina dizendo: ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O segundo argumento que ele vai colocar aqui então é que, olha, havia a promessa de descanso para o povo de Israel. Eles entraram na Canaã, mas não foi todo mundo que entrou na Canaã, muitos padeceram no deserto. Mas no Salmo 95, Davi escreve o Salmo e diz: olha, hoje, ainda hoje, muito tempo depois da entrada do povo em Canaã, ele diz: hoje, se ouvirem a minha voz, não endureçam o coração, para entrar naquele descanso. Eles já tinham entrado em Canaã, Davi ainda está falando que eles não tinham entrado no descanso, porque Canaã não era o descanso que Deus estava prometendo de fato. Que o sábado dos judeus, que a Canaã que foi prometida, era um petisco, era um símbolo, era uma sombra do descanso em si que Deus estava prometendo. Apesar de terem entrado em Canaã, o salmista, anos depois, fala que eles não conheceram ainda o descanso de fato. Eles não tinham conhecido, eles se apegaram aos sábados, eles se apegaram a uma terra geográfica, e não era ali que Deus queria manifestar o seu descanso de verdade. Então, que descanso é esse? Qual é o descanso? Ele vai dizer no verso 9: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Resta um repouso sabático. Eles já estavam no sábado parando de trabalhar, deixando de fazer as suas obras, porque assim estavam participando do descanso do Senhor. Ele vai dizer: não, ainda tem um sábado que a gente não está vivendo, ainda tem um sábado que resta ao povo de Deus. Não é aquele sábado dos judeus, não é aquele sábado do dia sétimo. Resta um descanso sabático muito superior, resta um descanso muito superior, que é o nosso descanso, o descanso que é dado ao povo de Deus. E onde é o nosso descanso? Onde é o nosso descanso? Talvez você queira interagir e dizer: onde é o nosso descanso?
Eu presumo que todo mundo vai dar a mesma resposta. O nosso descanso é no? É não. O nosso descanso é Jesus. E o nosso descanso é vivido agora. O nosso descanso é o descanso das nossas próprias obras, na participação da obra de Cristo. Não é simplesmente o descanso de estar no céu tocando harpa, sei lá, em gangorra para sempre, fazendo nada, onde eu nunca mais vou ter que bater ponto. O descanso. Não é esse descanso. É o descanso das nossas obras. É o descanso do esforço de tentar ganhar o céu. É o descanso de tentar ser bom o bastante para Deus. É o descanso de todos os dias olhar para o sacrifício que não é a coisa em si. É o descanso de todos os dias tentar cumprir a lei e não conseguir. É o descanso de finalmente encontrar aquele que pagou tudo o que foi necessário para que eu encontre Deus. Não é o céu. O nosso descanso não é simplesmente parar de trabalhar lá em cima. Não é férias e aposentadoria eterna junto com os querubins e os serafins. Nosso descanso é muito maior. É o descanso de parar de tentar se justificar pelas obras. Verso 10 diz isso: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. O descanso que Deus nos prometeu, e que Gênesis 2:2, de Deus descansar das suas obras, representa e significa, não é o descanso da gente ter que guardar um dia na semana. O grande simbolismo por trás de Deus descansar é que nós descansamos em Deus através de Jesus Cristo. O descanso sabático do povo de Deus não é pegar o sábado e continuar vivendo isso hoje. É por isso que nós não guardamos o sábado, porque guardar o sábado é coisa de judeu. Os judeus guardavam o sábado porque aquilo simbolizava algo que viria, e nós já temos aquilo que veio. Se você tem a coisa em si, você não precisa da sombra. Infelizmente, muitos cristãos já têm o prato principal e continuam apegados ao aperitivo. Nós já temos aquele que veio e ainda nos apegamos à sombra de quem está na esquina. Muitas vezes, quando sua filha, seu filho está vindo da faculdade, tarde da noite, saiu para algum lugar, e você está nervoso, preocupado, querendo que ele chegue logo, não responde no WhatsApp, aí você faz o quê? Você vai para o portão, né? Como se o portão lhe ajudasse a fazer o menino chegar mais rápido. Mas fica lá naquela tensão, olhando, vê se ele vira a esquina. Aí vem o povo na esquina e você não sabe se é. Aí você diz, mas pelo andado parece. Não, mas a mochila ali parece. Não, ele estava com aquele chapéu ali. Não, mas ele estava de bermuda. A cor da blusa é aquela ali. Aí você vem vindo, quando vai chegando, ainda eu que tenho miopia, então tem que chegar muito perto, né? Aí vai chegando, aí não, é ele mesmo. Aí o filho chega, graças a Deus, aí você dá uma bronca, chegou tarde, como é que não atende? Descarregou o celular, né? 1000 desculpas que a gente dá, né? Aí você abraça o filho, que bom que chegou, que bom que chegou. Como pode aquele que já tem o filho em casa continuar apegado à sombra da esquina? Como é que pode, então, o filho ter chegado e entrado em casa em segurança e você continuar no portão olhando na esquina? Parece uma ideia meio absurda, mas já chegou, está aqui. É o que acontece quando a gente já recebeu o Cristo Jesus e continua apegado aos padrões do Antigo Testamento de ritualísticas. A gente continua querendo guardar o sábado, a gente continua querendo tirar um dia santo, achar que o descanso em Deus é tirar um dia e proibir este dia de alguma atividade. E a gente está com a coisa em si apegado à promessa do que veio. A gente tem o cumprimento e continua apegado à profecia. Sim, o sábado foi uma coisa importante instituída por Deus para os judeus. Mas o que ele queria simbolizar com isso era um descanso muito maior do que um dia sem trabalho. Era o descanso de Jesus ter pagado todo o preço necessário para participarmos da vida de Deus. Isso é muito superior a um dia sem trabalho. É termos uma eternidade gozando das bênçãos das obras de Cristo. Ele pagou o preço, foi Ele quem trabalhou. Nós já estamos descansando no sábado de Deus, através de Cristo Jesus. Você já participa desse descanso? Você já participa desse descanso? A fé para você pode também ser definida em termos de descanso, porque a gente fala muito sobre a luta contra o pecado, né? A gente fala muito sobre o sofrimento, a batalha, a força que tem que ser empregada para a gente permanecer na fé. E eu falei sobre isso também aqui, expondo o próprio livro de Hebreus, sobre continuar preso ao cais,
sobre não largar de jeito nenhum Cristo Jesus, sobre tomar cuidado para que a incredulidade não tome o nosso coração. E tudo isso é verdade. Mas, por outro lado, a fé em Cristo também é definida em um termo de um descanso. João escreve na sua carta que os mandamentos dele são leves, que é agradável obedecê-lo. A santidade às vezes é dificultosa, é dura, custa caro, mas ao mesmo tempo é delicioso. O próprio Cristo disse que o seu jugo era suave, que o seu fardo era leve, que ele não veio para colocar peso nas nossas costas, pelo contrário, ele veio para tirar aquilo que pesava. Ele veio para nos dar uma experiência de fé que o mundo não tem, porque aí fora você só tem culpa, porque aí fora você só tem o peso da condenação. Seja melhor, progrida, se aperfeiçoe. Aí fora você só tem você tentando construir um caminho para Deus e você colocando um tijolinho em cima do outro para ver se você consegue construir a sua própria torre de Babel para chegar nas alturas. E o mundo continua entrando no balde, puxando a alça para cima e achando que vai conseguir voar. É o cara tentando se puxar para o céu, puxando a gravata para cima. Você não vai voar, você só vai se enforcar. E é isso que as religiões das boas obras oferecem, que você se enforque, que você acredite que se você for bom o bastante, Deus vai te querer. E isso é escravizador, e isso é desesperador. É desesperador achar que o amor de Deus depende de quão bom você é. É desesperador achar que a sua salvação depende de quanto você consegue galgar no crédito com Deus lá em cima. É desesperador viver uma vida em que são as suas obras que te salvam, que é a sua boa ação que te salva, que é a tua capacidade que te salva. Sabe o que acontece? Ninguém acha que vai para o céu nessas religiões. Pergunte para algum católico romano se ele é salvo. Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que espera ser salvo. Pergunte se ele tem certeza que vai para o céu. Ele diz que não, que ele tem esperança de um dia ir, que espera que Deus possa fazer com que ele vá, que ele não sabe para onde vai, talvez vá para o purgatório. Você vive uma vida de inconstância, porque você não tem certeza quanto ao seu futuro. É só em uma religião sem obras, é só quando as obras são mero fruto, são mera consequência de algo que a gente já recebeu, que a gente encontra a esperança. Porque se a gente olhar no espelho, a gente não encontra nada que valha a pena morrer por. Não vale a pena morrer por mim. Não vale a pena morrer por você. Se a gente for sincero com nós mesmos, a gente merecia era o inferno mesmo. E houve um Deus santo que morreu em nosso lugar, comprou tudo para que pudéssemos descansar nele. Por mais que a salvação, sim, cobre sacrifício, esforço, algo em direção à fé, ao mesmo tempo, o que nos é prometido é um relaxar das nossas obras. O que nos é prometido é um descanso das nossas obras, é um descanso na busca por obedecer Deus, é um descanso do fardo do pecado, é um descanso da culpa. Você não quer esse descanso para você? Porque eu quero. O descanso de você parar de se culpar todos os dias pelos seus erros do passado, o descanso de você saber que há um Deus que te ama independente de como você está, um Deus que é fiel até quando somos infiéis, porque Ele não pode negar a si mesmo. Você não quer o descanso de sair da neurose, de tentar fazer Deus te amar e gostar de ti? Porque é maravilhoso, irmãos, viver uma fé de quem tem a segurança de que a nossa vida eterna dependeu inteiramente daquilo que Cristo fez na cruz. Nosso descanso foi entregue através daquele que no madeiro pagou a nossa culpa e pagou o nosso pecado. Adventistas não entendem isso, batistas do sétimo dia não entendem isso, judeus messiânicos não entendem isso, alguns reformados não entendem isso e continuam se apegando à sombra e esquecendo que a sombra já foi. A gente já tem a coisa em si, que é Cristo que morreu em nosso lugar. O descanso de Deus não é vivido através de rituais, de guardar o único dia, de descansar em certas terras, de descansar as lavouras, de não pegar o maná no sétimo dia, mas é encontrado descansando inteiramente naquilo que Jesus fez na cruz. De entender que basta isso, que é o bastante, que é o suficiente. Jesus morreu por mim.
Jesus morreu por mim. São as 4 palavras que resumem o Evangelho, que resumem o descanso, que devem dar paz ao nosso coração, que devem tirar a inquietação da alma. Jesus morreu por mim. E é o bastante, e é o suficiente. E ele diz, portanto, e aqui está o paradoxo desse descanso, não é um descanso para a preguiça, é um descanso para o trabalho. Portanto, verso 11, esforcemo-nos. Estamos no descanso, mas esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Qual é o exemplo de desobediência? É o exemplo dos judeus que receberam a promessa do descanso, mas não creram. Eles não creram e por isso perderam esse descanso. Nós, por outro lado, já que estamos nesse descanso, continuamos nos esforçando para permanecer nesse descanso. Uma vez que recebemos o descanso de Deus, nós não mais nos entregamos às facilidades do pecado. E nos esforçamos sim, e lutamos sim, mas é um descanso, é uma luta descansada, é uma luta alegre. Não é a luta do desespero, não é a luta do terror de lutar com, meu Deus, o Senhor tem que me aceitar, mas é uma luta na certeza da vitória. É uma luta na certeza de que o descanso já é prometido. É ir para a batalha ciente que nada vai tocar em nós, se Deus não quiser. É ir para uma batalha ciente que o Senhor já é o rei que conquistou tudo. Estamos em um descanso que nos leva a uma batalha contra o pecado. O descanso, irmãos, já é realidade. Mas a verdade é que esse descanso ainda não é plenamente sentido. Esse descanso, sim, já nos foi dado. Já estamos nesse descanso das nossas obras, através daquilo que Jesus fez por nós na cruz, em levar o nosso pecado, em levar a nossa ira, em receber a punição do Deus Pai. Sim, nós já recebemos desse descanso, mas esse descanso ainda não foi plenamente instaurado na nossa vida. Você pode olhar para a sua vida e não pode parecer, você pode não sentir que você está realmente descansando. Tem muita batalha, tem muita luta, tem muito esforço ainda. Às vezes eu não quero vir para a igreja, eu tenho que me esforçar para vir. Às vezes eu não quero ser santo, eu tenho que me esforçar para não pecar. Às vezes o que eu quero é encher a cara de cachaça. O que eu quero é andar com uma pessoa que não vai me ajudar em nada. O que eu quero é me entregar a uma vida libidinosa. O que eu quero é ser um preguiçoso, né? O que eu quero é ficar parado em casa assistindo, maratonando Netflix o dia inteiro e não produzir nada que preste para o mundo. O que eu quero é colar na prova, o que eu quero é fraudar a receita, o que eu quero é ter outro amante. O coração, muitas vezes, quer coisas e quer descansar em coisas que não são de Deus. E a gente quer colocar o nosso coração em coisas que não representam o verdadeiro descanso de nossas almas. E essa é uma realidade com a qual a gente ainda vai lutar, irmãos, enquanto estivermos aqui. Os teólogos têm um termo bonito que eles chamam de já e ainda não. Eles falam que o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não plenamente estabelecido. De forma que hoje nós já gozamos de coisas que são prometidas na eternidade, mas que ainda não são plenamente estabelecidas. Nós já temos paz em Deus, mas ainda vivemos em guerra nesse mundo. Nós já vencemos o mundo em Cristo Jesus, mas às vezes o mundo nos mata e nos persegue e não nos acolhe. Irmãos, nós já participamos desse descanso, mas esse descanso está vindo de forma plena nos céus. Hoje descansamos das obras, mas só na ressurreição dos mortos viveremos o descanso eterno no reino de Deus. Então, quando você respondeu, nosso descanso onde é no céu, não está totalmente errado. Não está totalmente errado. Nós temos sim um descanso que vem dos céus, que será pleno quando vivemos eternamente com o Senhor. Mas esse descanso eterno já é experimentado agora. Esse descanso eterno já é vivido nesse momento. Você já sente um gosto do céu, irmão. Você já sente um gosto, algo do sabor da eternidade, quando você olha para o descanso que há em Cristo Jesus, para a paz na alma que é prometida através da obra de Cristo. Você já sente algo da eternidade quando você lembra daquelas 4 palavras: Jesus morreu por mim. Lembrar disso é lembrar todos os dias desse descanso eterno que nos é prometido. Se hoje não parece descanso, se hoje ainda parece batalha, fé, crença, coração que se une àquilo que é pregado através da fé, sabendo que todo dia
até quando não parece, há um descanso prometido, há um fardo suave, há uma eternidade de glória perto de Deus. O que a gente precisa é se apegar cada vez mais àquilo que é prometido, é colocar o coração com cada vez mais força naquilo que é prometido por Deus no Evangelho, um descanso, uma paz eterna em Cristo. Para a gente concluir nossa meditação hoje, é interessante percebermos que Cristo e o descanso que é prometido nele cumpre muito da expectativa do Antigo Testamento acerca da paz entre os homens e Deus. Como você sabe, se você conhece o relato da criação, que Deus criou tudo bom no Éden com Adão e Eva, mas os homens escolheram o caminho do pecado. E uma vez que homem e mulher pecaram, Deus faz uma promessa. A promessa é muito simples ali em Gênesis 3. Virá da descendência da mulher, alguém que vai pisar na cabeça da serpente e que terá o seu calcanhar ferido por ela. Uma promessa simples. Vai nascer alguém, sairá do ventre da mulher. Esse alguém que sairá, pisará na cabeça da serpente, o que simboliza aquilo que Satanás fez, o pecado, a morte, a punição, a maldição, sendo vencida por esse que saiu do ventre da mulher. Mas este que vence Satanás é de alguma forma ferido, prejudicado, machucado por esse diabo. Nós sabemos que isso se cumpre plenamente na pessoa de Cristo, Deus que nasceu como homem, que venceu o diabo, que foi morto na cruz. Mas a gente hoje tem a revelação final disso tudo. Os judeus não tinham. O que Adão e Eva sabiam é que ia nascer alguém que ia pisar na cabeça da serpente e que ia ter o calcanhar mordido. Então eles não tinham muita noção de quando isso ia acontecer, de como isso ia acontecer. Tanto que em Gênesis 5, de 28 a 29, diz: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque teve um filho e Lameque acreditou que seu filho talvez fosse aquele que trouxesse o descanso. Ele acreditou que talvez nascesse de sua esposa aquele que foi prometido em Gênesis 3. Talvez esse que está nascendo seja aquele que vai dar o descanso para a gente. E não foi. Talvez até Eva tivesse essa esperança, quando Eva tem Sete, e Eva diz: finalmente Deus nos deu esse filho varão. E talvez a expectativa dela fosse que os seus filhos ali, Caim, Abel, Sete, os que vieram depois, seriam aqueles que pisariam na cabeça da serpente e trariam finalmente descanso. Mas não foi. Descansar no sábado, a gente já falou sobre isso, era uma das características do pacto no Sinai, segundo o Êxodo 35, verso 2. E eles achavam que esse descanso seria o descanso das obras, mas não foi. Em Levítico 16, em Levítico 23, a gente vê a descrição do dia da expiação como um sábado de descanso. E talvez aquilo que acontecia a cada 70 anos fosse o descanso de Deus, mas não foi. Deuteronômio 12, 9 a 10, diz: porque agora, falando sobre Canaã, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Deus prometeu descanso através de Canaã, e eles acharam: mas Deus está prometendo, então esse deve ser o grande descanso. E foi descanso, mas era só um prenúncio de um descanso muito maior. Em Josué 23, verso 1, diz: e sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos, e sendo Josué já velho e entrado em dias. Em Josué a gente lê que Deus estava dando descanso dos inimigos ao povo de Israel, mas aquele não era o descanso final, como a gente leu no Salmo 95, em Hebreus 3 e 4. Mais à frente, a Arca da Aliança, que os israelitas levaram com eles no deserto, recebeu um lugar de descanso no Monte Sião, depois que Israel recebeu o descanso dos seus inimigos, diz 1 Reis 8. Salomão então construiu um templo onde a Arca do Senhor, diz o Salmo 132, onde a Arca do Senhor encontrou seu lugar de descanso. E os judeus estavam sempre em busca disso, esperando esse descanso que viria do Senhor. E cada novo ambiente de descanso, eles achavam que não, finalmente encontramos aquilo que deve ser o descanso de fato. E nós sabemos, irmãos, que o descanso nos foi dado pelo verdadeiro Jesus. Não sei se você sabe, mas o nome Jesus
do Novo Testamento, é o mesmo nome de Josué. É a mesma tradução, a gente chama de Josué ou Jesus, se escreve do mesmo jeito. A diferença está mais nas traduções mais modernas. Mas Josué e Jesus é a mesma coisa no hebraico. É a mesma coisa. E é interessante como Hebreus 4 mostra Jesus como o verdadeiro e maior Josué. Enquanto Josué liderou o povo em uma libertação para Canaã, o autor está dizendo que Josué não foi o verdadeiro libertador que trouxe descanso ao povo. O verdadeiro Josué, aquele que vai libertar realmente nós, nossos inimigos, aquele que realmente vai nos levar para a terra do descanso, é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o verdadeiro Josué. Se em Hebreus 3 ele lembra que Jesus é maior que Moisés, em Hebreus 4 ele nos lembra que Jesus é maior do que Josué. Que não faz sentido voltar às formas do Antigo Testamento, que não faz sentido criar esse tipo de judaísmo messiânico, esse tipo de cristianismo misturado com o judaísmo do Antigo Testamento, de tentar ainda seguir a circuncisão, os sábados, as formas antigas e simplesmente esquecer que nós já temos o verdadeiro e maior. Jesus é maior do que Josué, então Jesus nos dá um descanso muito maior que o descanso que Josué entregou ao povo de Israel na história de Canaã. Quando você lê o Antigo Testamento e ler sobre o povo de Israel entrando em Canaã, é magnífico, é uma coisa que aquece nossa mente, o nosso coração. É uma história muito linda, mas acima de tudo é uma história menor do que a história que nós estamos vivendo com Deus hoje, onde Ele nos tira do nosso Egito pessoal, onde Ele nos faz passar pelo nosso próprio deserto e onde Ele nos leva a um descanso que Canaã nenhuma pode comparar. Maior que qualquer terra, que qualquer ambiente, que qualquer dia santo, é o descanso das nossas próprias obras. É o descanso na obra de Jesus. Você já participou desse descanso? Você já está vivendo esse descanso com Cristo? Você já está depositando a tua luta nele? Deixa eu te dizer, para de brigar com Deus. Deixa Deus ganhar. Deixa Deus ganhar e desiste dessa luta, desiste dessa rebelião, desiste dessa raiva, dessa tentativa de fazer as coisas do seu jeito. Você vai brigar e você perde no fim das contas. Perder para Deus é a melhor coisa que existe. Desiste dessa rebelião e descansa no Senhor. Desiste de achar que é bom o bastante e descansa em Cristo. Para de se apegar à tua criação educada na igreja. Não, eu sou crente porque eu cresci na igreja e não fiz nada de errado, nunca fui para o mundão, nunca saí namorando por aí, vivi bem direitinho, olha como eu sou uma pessoa boa. Não é. E você sabe que não é. E você sabe que não é o bastante. Você sabe que não foi o suficiente. Para de se apegar ao fato de que você não é pior que os outros. Eu sou assim, eu sou assado, mas eu alimento minha família, eu boto comida na mesa, eu faço tudo direitinho. Eu mereço. E você sabe que não merece. Você sabe que não é o bastante. Você sabe que você nunca será suficiente. E quando você vai dormir à noite, não adianta, porque você sabe que, baseando a sua salvação em você mesmo, não existe nada que lhe garanta que você tem um relacionamento de paz com Deus. Desiste de você e descansa do que Jesus fez. Jesus morreu por mim. Participe desse descanso. Entrega a tua vida a esse Jesus e descansa das tuas obras e encontra na obra de Cristo o valor supremo para você então viver junto do Senhor. Vamos orar e pedir para que Ele nos faça participantes do seu descanso. Senhor, nós te louvamos e agradecemos porque podemos descansar nas tuas obras. Te agradecemos, Deus, porque muitas vezes lutamos para tentar sermos coisas que nunca conseguiremos ser. Lutamos, nos esforçamos, tentamos, Pai, mas falhamos todos os dias. Vamos continuar lutando, Senhor, pela santificação, pela fé, pela vida correta, mas acima de tudo, vamos descansar no Teu fardo que é leve, no Teu jugo que é suave, que nós te encontraremos como mestre, Tu que é puro, Tu que é limpo de coração, e descansaremos em Ti. Tu prometes, Senhor, descanso que homem nenhum pode imitar. Que possamos descansar, Deus, nas Tuas obras, que possamos descansar na Tua obra na cruz, que possamos descansar de que é o suficiente, que o que o Senhor fez é o bastante, que o Senhor não precisa de ajuda, que eu não tenho que completar o Teu sacrifício, que o Senhor fez é suficiente. Nos dá paz, e essa paz indescritível que o mundo não conhece. Que se
Alguns de nós aqui, Pai, ainda não conhecem o Teu descanso, ainda luta contra Ti, ainda se apega às próprias obras. Que o Senhor possa ajudá-los em tudo, para que em Cristo encontrem o verdadeiro descanso de suas almas. Se nós oramos, no santo nome de Jesus. Amém.